Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da UFO. Na edição de hoje vamos falar sobre mulheres na ciência. Na bancada recebemos a jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFO, Ellen Borges, e a estudante de Engenharia Mecatrônica, Mariana Milena. Veja também, milhões de doses de vacina bivalente contra a Covid estão paradas no depósito do Ministério da Saúde. E ainda, o presidente da Andifes, Ricardo Marcelo Fonseca, fala sobre a situação orçamentária das universidades federais. Esses e outros destaques no Jornal da UFO, que começa agora. Milhões de doses da vacina bivalente contra a Covid estão paradas no depósito do Ministério da Saúde. Enquanto isso, a média de mortes pela doença no Brasil segue em alta por mais de 20 dias seguidos. São 2 tipos da vacina bivalente da Pfizer disponíveis no Brasil. Quase 9 milhões de doses da bivalente com a subvariante BA1 chegaram ao país na semana passada. Outras 27,4 milhões de doses feitas com as linhagens BA4 e BA5 serão enviadas nos próximos dias. Essa nova geração de vacina já foi aprovada em 35 países. No Brasil, recebeu o aval da Anvisa para aplicação no final do mês passado. São versões mais atualizadas dos imunizantes aplicados atualmente, que produzem anticorpos, tanto para a cepa original da Covid-19 quanto para a variante Ômicron. Especialistas defendem que a bivalente deve ser direcionada inicialmente para a população de risco, como idosos e pessoas com comorbidades. A população como um todo, que já está vacinada e que deve tomar o seu reforço para manter essa proteção para as formas graves, eles respondem melhor, esse grupo não vulnerável. Então, em praticamente nenhum país eles resolveram colocar bivalente para todos. A bivalente sempre começa para os grupos mais vulneráveis. Ao todo, o país deve receber até o final de janeiro mais de 36 milhões de imunizantes atualizados. O Ministério da Saúde informou que irá definir nos próximos dias quando as novas vacinas serão aplicadas e qual será o público-alvo. Mas, por enquanto, o que se vê na prática é que as vacinas estão paradas. A equipe de transição do novo governo Lula recebeu a informação de que 13 milhões de imunizantes contra o novo coronavírus podem ser descartados pelo governo federal em razão do prazo de validade. Questionado, o Ministério da Saúde não confirmou a informação. Infectologistas também estão preocupados com a imunização de crianças com idade entre 6 meses e 2 anos. Para essa faixa etária, a vacina só está disponível para o público com comorbidades. E a consequência da demora em ampliar a vacinação é o número crescente de crianças até 2 anos internadas em decorrência da doença. Segundo a Fiocruz, neste ano, o país registrou uma morte por dia de crianças com Covid-19 entre 6 meses e 5 anos. As crianças brasileiras, os brasileirinhos que perderam a vida para a Covid, nem metade deles tinham comorbidade. Sem dúvida, é uma população hoje de risco que não está vacinada e ela tem o direito de estar vacinada, porque vacina existe, comprovação científica existe e nós estamos perdendo os brasileirinhos. Na tarde de hoje, aconteceu a entrega dos certificados de conclusão de cursos profissionalizantes de 2022 no saguão do Centro Administrativo Municipal. 4.670 certificados em cursos nas áreas automotivas, de beleza, gestão empresarial, tecnologia, gastronomia e design de moda. Os cursos foram aplicados em todos os centros profissionalizantes de Uberlândia e no Complexo Social do bairro Maravilha. Na ocasião, também foram apresentados o balanço do Cine deste ano e os resultados do programa Pacto pela Alfabetização. E vamos agora ao tema do jornal de hoje. Segundo dados da Unesco, cerca de 40 dos cientistas brasileiros são mulheres. Essa foi e é uma conquista feminina na ciência, mas ainda há muito que se discutir sobre o espaço da mulher na pesquisa brasileira. A Samila é formada em engenharia elétrica e desde cedo sentiu falta da representatividade feminina na sua área de atuação. Eu senti falta de não me sentia representada. Eu sentia falta de ver
mulheres, né, da minha área atuando de fato. Geralmente fazia como supervisora, alguma coisa assim. Eu sentia falta dessa representatividade. Hoje em dia, ela luta por espaço feminino na ciência como coordenadora do projeto Meninas da Física, que completa 5 anos agora no mês de dezembro. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. É mostrar para a mulher que ela pode estar onde ela quiser e dar esse espaço para ela amplificar as potências, as capacidades que ela tem. Então, assim, para mim, a maior importância do projeto é essa, é você dar representatividade, é você se enxergar nos vários lugares que você pode ocupar. O projeto da UFO tem como alcance principal o público feminino e promove eventos e atividades abertas ao público. E uma das primeiras ações do projeto foi sobre assédio. A gente também quis trabalhar com as meninas a questão do assédio sexual, né, e moral da universidade. Então, o nosso primeiro evento foi uma palestra com a procuradora aqui da Universidade Federal de Uberlândia, era a procuradora-chefe na época, e ela deu uma palestra para nós ensinando, relatando casos que acontecem no país que envolvem questão de assédio sexual. Então, existiam trocas de mensagens com docentes e alunas bem inadequadas. Ela foi mostrando para as meninas como as meninas se protegerem, né? E como denunciar também, porque não adianta você sofrer o assédio e não saber como denunciar. E você faz o quê? Então, essa foi a nossa primeira ação. E o assédio moral se apresenta de inúmeras formas, até mesmo na falta de credibilidade das mulheres na ciência. Segundo dados da Unesco, cerca de 30% dos cientistas de todo o mundo são mulheres. As alunas falam do assédio moral, o assédio que sofre, de como você é questionada por ser mulher. Você sabe, você fala que sabe, você dá a resposta e ainda assim faz, será? Você sempre tem um será por ser mulher, só por ser mulher. E essa falta de credibilidade não se limita apenas ao gênero, mas alcança também a própria ciência. A engenheira ressalta ainda a importância social dos pesquisadores. Olha, tudo que a gente tem hoje, o microfone, a câmera, tudo veio de pesquisa. Ninguém fez assim, ó, e tá aqui uma câmera. Então, eu acho que as pessoas tinham que olhar com mais carinho para quem está dentro dos laboratórios e dentro das universidades fazendo isso. Eu já ouvi por muitas vezes falar, mas a pessoa não trabalha, ela só estuda. É um trabalho. A pessoa que está aqui dentro, ela tá, principalmente o bolsista, ele está abrindo mão de ter um emprego, porque a CAPES às vezes inviabiliza, sabe? Pelas normas mesmo, você tem um emprego fora e a bolsa não te sustenta. Para viabilizar o acesso ao conhecimento sobre a pesquisa e a ciência, o projeto Meninas da Física busca também atuar na área de divulgação científica. É mostrar o que acontece aqui dentro da universidade, mas com uma linguagem simples e acessível. O que é, como faz, por que faz, quem pode fazer, como pode ser feito, sabe? A pesquisa. Mas eu acho que é porque não conhece, então não entende a importância, não sabe que tudo, até uma tecnologia de uma blusa diferente, um tecido diferente, vem da pesquisa, vem do laboratório, vem da universidade, vem de pessoas que dedicam sua vida a isso. E é por meio de eventos que essa divulgação é feita, como aconteceu na Semana da Mulher na Ciência. Que contou com participação de muita gente, foram quase 200 pessoas participando, presencialmente, mas a maioria das pessoas, mais de 150 pessoas, de forma remota. Ficou muito feliz com isso, né? Pessoas de diferentes regiões do país puderam participar das palestras. E teve também oficinas, como a de amplificadores operacionais. E aí a ideia era falar, olha, tá vendo, já fez um exame de eletrocardiografia? Provavelmente tem um amplificador lá. Já viu um sistema de controle numa fábrica? Tem um amplificador lá. Então, assim, foi bem legal, a gente fez circuitinho prático, o pessoal montou, achou super divertido ver que realmente você faz a conta, simula e lá na prática sai igual. É uma área que eu gosto muito, eu fiquei muito feliz de saber que o pessoal pegou, se interessou, saiu entendendo onde que usa e mais, querendo aplicar, já pensando, será que dá para fazer isso na minha área, usando um circuito, às vezes nem com amplificador, mas será que tem um circuito que dá para utilizar na minha aula? Eu achei legal porque realmente abriu a mente, assim, e as meninas saíram super animadas. E eu fiquei muito feliz também. Para falar mais sobre as mulheres na ciência, recebemos aqui ao vivo no estúdio Jelen Borges, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFO. Boa noite, seja bem-vinda ao jornal. Boa noite, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Recebemos também Mariana Milena Prado de Sá, aluna do curso de Engenharia Mecatrônica da UFO. Boa noite, seja bem-vinda ao jornal. Muito obrigada, o prazer é meu. A gente que agradece. Eu começo com a Jelen, para você fazer uma análise, Jelen, sobre a situação das mulheres na ciência atualmente, na sua visão.
Bom, acho que é importante a gente ressaltar as mulheres que nos antecederam na ciência, as pesquisadoras, porque quando observamos na história, já houve épocas em que as mulheres não eram nem aceitas nas universidades, e hoje, como nós vimos, são 40% das pesquisadoras no Brasil, e que inclusive publicam mais, embora tenha estudos que mostrem que na pandemia, no trabalho remoto, quando se misturou ali atividade profissional com atividade de casa, a produtividade das mulheres caiu mais em relação à dos homens. Então, eu acredito que a gente precisa chegar pelo menos nos 50%, né? Ter uma equiparação, porque é um lugar de direito das mulheres ocupar, as mulheres poderem escolher os seus caminhos, fazer suas escolhas profissionais, e uma ciência mais diversa, com diversidade de gênero, com diversidade racial e de classes, é sempre uma ciência melhor, então tem muito a contribuir com as diversas áreas do conhecimento. É isso mesmo, a representatividade das mulheres está aumentando, graças a Deus. E aqui estamos também com a Mariana, que teve uma descoberta esse ano. Conta pra gente, Mariana. Oi, eu sou a Mariana e eu participo do Caça Asteroides do MCTI, que é um projeto da NASA em parceria com o IASC, que é uma sigla para International Astronomical Search Collaboration, ou União Astronômica de Pesquisa Internacional. E é um programa em que a gente recebe imagens de um telescópio que fica lá no Havaí, o telescópio chama Pan-STARRS, na verdade é um conjunto de telescópios, e analisa essas imagens. E em um desses pacotes de imagens que eu analisei, estava lá o asteroide que eu enviei para eles, o relatório, e eles me devolveram confirmando que realmente era um asteroide. E como foi para você ter essa experiência tão próxima assim? Foi incrível, assim, porque foi antes de entrar na faculdade, foi no começo do ano, em fevereiro, meu semestre começou em maio. E me abriu muitas portas e me trouxe uma visão assim que, sabe, às vezes a gente acha que a ciência é uma coisa muito fechada, sabe, que tá só naquelas salinhas com aquele pessoal que tem doutorado, mas não, existem várias formas de contribuir com a ciência, como essa que eu fiz, que é usando apenas o computador. E eu busco muito divulgar esse tipo de ciência hoje em dia, para cada vez mais pessoas contribuírem com a ciência. E foi um grande destaque. A UF também é destaque na ciência. Explica como que funciona o projeto de divulgação científica aqui na UF. Sim, bom, a divulgação científica são ações que visam falar sobre ciência com a população, com a sociedade, com aquele público que não é cientista, diferente de quando a gente vai a um evento, falar ali para os nossos pares. E a UFO, ela institucionalizou a divulgação científica. Desde 2018, dentro da Diretoria de Comunicação, nós temos a divisão de divulgação científica e nós atuamos principalmente em duas frentes. Uma delas é a produção de conteúdos para os canais de comunicação oficiais da UFO, então para o site, para os perfis da UFO nas redes sociais, temos o nosso podcast Ciência ao Pé do Ouvido. E a outra frente é fazer parcerias com outros projetos de divulgação científica, como Meninas da Física, que passou ali. Nós temos uma rede de divulgadores da ciência que nós procuramos nos apoiar aí mutuamente e promover essas ações que levem a ciência para fora dos muros da universidade. Isso é muito bom. E esse reconhecimento, você sente na pele esse reconhecimento de uma mulher na ciência, como é para você e como foi todo esse processo de entrar nessa parte de ciência tão nova? Essa parte de entrar na ciência entra bastante no tema, porque, na verdade, eu sempre amei muito ciência. Minha mãe é professora de biologia, então eu fui criada assim, nesse meio, mas eu precisava de um impulso, assim, de alguma coisa para realmente me tornar uma divulgadora científica, engajar na ciência mesmo. E essa coisa que me engajou assim, foi o projeto Astrominas da USP, que eu fui sorteada para participar em 2020. E é um projeto que tem como objetivo engajar meninas e mulheres na ciência. E eu tive contato com várias cientistas, mulheres, assim, todos os dias, contato próximo, palestras, experimentos para fazer em casa. E a primeira aula foi sobre astronomia. E foi uma aula que eu assisti, assim, que eu ouvia aquelas informações e eu pensava, gente, eu gosto muito disso. E foi aí que tudo começou. Então, eu tento fazer para outras meninas e mulheres o que esse projeto fez para mim. Então, essa causa das mulheres na ciência é muito forte para mim. Ai, que bom. E para você, como foi esse engajamento na ciência, Diana?
Bom, acho que começou mesmo com o jornalismo, né? Mas até que, ouvindo, né, a nossa aluna, e que a gente se orgulha tanto da descoberta dela, eu fiquei lembrando que quando eu era criança, e nos perguntavam assim, o que você quer ser quando crescer? Eu costumava falar que eu queria ser cientista, e me perguntavam por que eu falava que eu queria inventar um creme que quando a gente passasse a gente não sentia frio. Eu sempre fui muito friorenta. Muito bom. E, enfim, os anos foram passando. Na adolescência eu decidi que eu queria ser jornalista por gostar de muita coisa, por gostar de esporte, política, economia, cultura. E o jornalista, ele trabalha com os diversos assuntos. Quando eu comecei a trabalhar na universidade, eu sou servidora aqui na UFA há 9 anos, a área que eu mais gostei de trabalhar desde o início foi com jornalismo científico, justamente por poder falar também das diversas áreas. Então, por aí eu me envolvi com a ciência. Eu acabei me envolvendo com a ciência também como pesquisadora. Aqui na UFA eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e lá eu pesquiso o discurso de divulgação científica. Acredito também que quando a gente entra na universidade, especialmente na universidade pública, nós vamos nos envolvendo com iniciação científica, com o PET e depois na pós-graduação a gente acaba também sendo fisgado pela carreira de pesquisador, né? Que é muito importante que seja valorizado no Brasil também. A gente ainda vai ver no jornal de hoje que estamos num momento muito complicado para ser pesquisador no Brasil, mas esse envolvimento que a universidade traz para a gente faz a gente gostar cada vez mais de fazer pesquisa. Então, aproveitando o gancho dessa mensagem especial para quem te assiste, mulheres que também querem entrar nessa divulgação científica, mulheres na ciência. Bom, primeiro eu gostaria de falar com as meninas, né, que nos assistem. Acho que é muito importante essa representatividade quando a gente vê uma jovem cientista, porque existe sim aquele estereótipo, se nós pensarmos quem é o cientista mais conhecido na cultura pop, mesmo aquela imagem de Albert Einstein com a língua para fora, enfim, do cientista maluco, cientista branco, mais velho. Então, quando a gente mostra essa diversidade, essa representatividade, acredito que atrai mais meninas para a ciência. Muito importante mostrar isso. Acho que é importante também a gente reivindicar condições para se fazer ciência no Brasil, que haja políticas de Estado que garantam as bolsas, né, que são o salário dos pesquisadores, isso é muito importante também. E, enfim, convido para que prestem o processo seletivo, ingressem na universidade para seguir essa carreira de pesquisador. E também para nós, como sou jornalista, estou aqui num jornal, acho que é muito importante a gente convidar as pesquisadoras para falarem das suas áreas de especialização. É importante fazer isso que estamos fazendo aqui, falar sobre mulheres na ciência, mas também é muito importante chamar as pesquisadoras para dar entrevistas sobre os seus temas. Nós tivemos um episódio do Ciência ao Pé do Ouvido, por exemplo, que foi sobre guerra. A gente falou da guerra na Ucrânia e tivemos o cuidado de chamar uma pesquisadora, porque guerra é um assunto que geralmente se chamam homens para falar. Então, quando nós convidamos a mulher para falar ali sobre aquilo que ela pesquisa, é uma forma também de mostrar essa representatividade. É isso mesmo. Muito obrigada pela participação. E agora é com você, Mariana, sua mensagem final para quem te assiste. Eu queria pedir para outras mulheres, assim, nas áreas de exata, de ciência, engenharia, matemática, assim como eu, incentivarem outras meninas e mulheres a entrarem na ciência. Na engenharia, assim, na FEMEC aqui na UFO, que é mecânica, aeronáutica, mecatrônica, infelizmente nós ainda temos pouquíssimas mulheres. Na minha turma entrou só eu e mais uma. Então é muito importante essa divulgação, sabe? Esse incentivo para outras mulheres entrarem nessa área de exatas, porque falta muito representatividade. Principalmente nas escolas, assim, como você disse, faltam políticas públicas. Se você perguntar para um aluno de ensino médio citar 5 nomes de cientistas homens e 5 nomes de cientistas mulheres, provavelmente ele vai ter muito mais facilidade para citar 5 cientistas homens. Então, vamos mudar esse cenário. A hora é agora, assim, de a gente buscar um futuro diferente do que está acontecendo. E vocês são grandes exemplos. Muito obrigada pela participação de vocês duas. Boa noite. E o presidente da Andifes, Ricardo Marcelo Fonseca, falou hoje sobre a situação orçamentária das universidades federais. A situação ainda é dramática, pois não há recursos para honrar todos os compromissos. Nós lembramos que no início desse mês de dezembro, todos os recursos foram retirados de todas as universidades federais e dos institutos federais brasileiros, inviabilizando que nós fizéssemos qualquer forma de pagamento, mesmo de compromissos previamente assumidos. No final da semana passada, algumas medidas foram feitas e que foram importantes para minorar os nossos problemas.
alguns incêndios mais graves puderam ser momentaneamente apagados. Quais? O das bolsas da CAPES, vale dizer, as bolsas de mestrandos e doutorandos e algumas bolsas de graduação, bem como as bolsas do PNAES, ou seja, as bolsas daqueles estudantes com maior vulnerabilidade socioeconômica. Muitos acharam que depois dessas medidas, os nossos problemas das universidades e dos institutos estivessem resolvidos. E eu quero dizer que não estão. Um levantamento que foi feito pelo nosso Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração mostrou que, no que diz respeito aos orçamentos das universidades, os nossos orçamentos próprios, essas medidas elas chegaram a cobrir menos de 10% do tamanho do buraco que foi deixado no início de dezembro. Isso significa o seguinte: tudo ainda está em aberto e existe uma situação absolutamente dramática nas nossas instituições. Existe, inclusive, um montante imenso de bolsas que ainda não foram pagas. Porque, vejam, nem todas as bolsas provêm da CAPES ou do PNAES. Existe um contingente imenso de bolsas que são pagas pelos próprios orçamentos das universidades, e isso de norte a sul em todas as instituições. Num levantamento que fizemos, chegamos a um número que é só das universidades, sem contar os institutos, de mais de 21 milhões de reais em bolsas que estão atrasadas nesse momento, bolsas de cultura, de extensão, de graduação e mesmo bolsas de pós-graduação que não eram pagas com a rubrica da CAPES. Isso mostra uma situação dramática de milhares de estudantes pelo Brasil. Mais do que isso, está ficando cada vez pior a situação dos trabalhadores terceirizados que estão sendo demitidos ou prestes a serem demitidos das suas empresas terceirizadas que não estão recebendo nenhum centavo das universidades, justamente por essa ausência de recursos. Eu me refiro a trabalhadores da limpeza, da vigilância e da manutenção, que estão, nesse momento de final de ano, numa situação de alta vulnerabilidade e drama. Além disso, todos os demais compromissos das universidades, de contratos, de serviços, além de áreas, passagens e todos aqueles empenhos naturais que acontecem no dia a dia das universidades que estão deixando de acontecer. Ou seja, a situação de colapso persiste. Nós precisamos, com muita urgência, de uma solução para os nossos problemas. O ministro da Educação, numa audiência na Comissão de Educação da Câmara, falou sobre o horizonte de termos uma medida provisória que possa restabelecer os recursos das universidades. Temos ainda uma expectativa absolutamente incerta da PEC da transição. Seja uma alternativa ou seja outra, as universidades não podem esperar, os trabalhadores terceirizados não podem esperar, os bolsistas não podem esperar. Precisamos dessa solução rápida e uma solução que seja integral para as nossas instituições, universidades e institutos federais. O dinheiro tem que voltar, mas a possibilidade de gastar o dinheiro também tem que voltar. Ou seja, na linguagem técnica, tem que voltar o financeiro e o orçamentário, numa solução que seja global, não numa solução individual, caso a caso. Nós estamos na reta final do ano. Precisamos resolver esses problemas para dirimir os dramas humanos, mas também os dramas institucionais. As universidades precisam agora verem os seus problemas resolvidos. Vamos acompanhar agora um conteúdo da campanha em defesa da educação, da TV UFSJ. Ele mostra o que acontece dentro de uma universidade e como a educação transforma o nosso Brasil. O vídeo foi produzido coletivamente pelo Colégio de Gestores de Comunicação da Andifes. É a hashtag Universidade Eu Defendo. O projeto que venho trabalhando desde 2020 visa o desenvolvimento de novas tecnologias para a detecção de doenças, como a Covid-19 e mais recentemente como a dengue. Esse é o laboratório de computação de alto desempenho da universidade, onde nós desenvolvemos veículos autônomos. Trabalhamos na pandemia um projeto extremamente relevante, o projeto Força Tarefa Covid-19, testando 180 mil pessoas. Com o meu projeto, eu consigo contribuir com a educação ambiental, formal e não formal, de estudantes de graduação e pós-graduação. É a nossa ciência que nos permite melhorar as condições de monitoramento e, ao mesmo tempo, propor soluções para os nossos problemas ambientais.
Nós trabalhamos então com medicamentos da cartela de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde à população de Alfenas. Eu defendo a universidade pública por tudo que ela oportuniza as milhares de pessoas que por aqui passam. O objetivo é fazer uma testagem massiva, com cerca de 450 testes por dia, pelo menos é o que a gente espera aqui. Trabalho com projetos de bioquerosene de aviação, a fim de desenvolver inovação e tecnologia para a área. Durante essa pandemia, nós jamais deixamos de trabalhar. Produzimos os primeiros testes sorológicos para a Covid-19. E graças à universidade pública, eu pude contribuir muito com a minha comunidade. Sou estudante de medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA. Eu sou bolsista de extensão no Minuto UFSPA, que é um projeto que une ciência, saúde e sociedade. Faz uma ponte entre os 3 eixos e conversa com a população sobre os aspectos da saúde, sempre com embasamento científico. Trabalho com percepção ambiental dos garimpeiros na Amazônia, e este trabalho irá contribuir para a construção de um meio ambiente mais saudável, equitativo e sustentável. O meu trabalho é desenvolver potenciais inibidores direcionados à protease NS2B e NS3 dos vírus dengue e zika. A falta do financiamento das universidades federais brasileiras e do ensino público superior em geral, e a falta do financiamento da ciência e tecnologia no Brasil, elas são coisas que não afetam apenas pessoas nos seus projetos individuais e nos seus sonhos, sobretudo aquelas pessoas que mais precisam desses recursos. Como essa falta de financiamento também não afeta apenas determinadas instituições como as universidades. Na verdade, essa falta de financiamento adequado afeta o Brasil e compromete o seu futuro. O Brasil não pode ambicionar ser soberano, civilizado e com desenvolvimento econômico se a educação pública superior, que é a locomotiva da produção do conhecimento no Brasil, e as verbas de ciência e tecnologia não sejam colocadas como prioridade nacional. Com essas palavras, eu quero homenagear toda a nossa comunidade das universidades federais, mas em particular os professores e as professoras, que são, sem dúvida alguma, os grandes protagonistas do futuro do nosso país. E amanhã tem mais uma edição do programa Comunica UFO. Vamos ver o tema dessa semana com a Brenda Mesquita. Boa noite, Larissa, e boa noite para quem acompanha o Jornal da UFO. E eu vim fazer aquele convite especial para vocês, que toda semana tem, para acompanhar o episódio do Comunica, que será lançado amanhã no canal oficial da UFO no YouTube. Nele nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é a saúde e bem-estar do estudante. Aqui no estúdio estava comigo e com o Vitor Bueno, a estudante de enfermagem e integrante do projeto Proteger-se, Luísa Assis. Para participar do Comunica é bem simples, é só ir até o Instagram oficial da UFO, que é @UFO_oficial, e se inscrever no link que está disponível lá na bio, tá bom? Então, até a próxima, Ufolândia, e se liga no Comunica! E tem mais dica para amanhã, é arte e cultura. Veja o convite do Jack Will. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jack Will e estou passando aqui para convidar vocês para celebrar conosco o lançamento do meu primeiro álbum. Vou tocar ao vivo, junto com meus parceiros de som, meus irmãozinhos de som queridos, lá no Graça do Axé. O Graça do Axé, para quem não sabe, fica lá
no bairro Presidente Roosevelt, em Uberlândia. Tá? Então, a partir das 19 horas, play ao vivo do Black Buddha, faixa a faixa. E quem não ouviu, ele já está disponível em todas as plataformas digitais. Beleza? Paz e bem, gente. Então, até amanhã, no show de lançamento. Viva! Nossa edição de hoje fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Cultura Popular. E às 9 da noite tem mais informação com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã.